irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor, nós vamos dar continuidade ao estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Já estudamos Laodiceia, já fizemos uma introdução anteriormente, estudamos a igreja de Éfeso e hoje nós vamos começar a primeira parte, a igreja de Esmirna, a igreja que foi perseguida pelos imperadores romanos, que muitos padeceram durante esta época. Em Apocalipse 2, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna, hoje ela é conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 a.C. e reconstruída pelos gregos no final do 4º século a.C. A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, do Império Romano, Esmirna se tornou centro de idolatria oficial, conhecida como a guardiã do templo. No ano 26 depois de Cristo, ela foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade do deus Poseidon, deus grego, deus do mar, e Deméter, deusa grega da ceifa da terra. Na época do Novo Testamento, provavelmente a cidade de Esmirna tinha uma população aproximadamente de 100 mil habitantes, segundo os estudiosos. Por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa, era uma cidade próspera. Das 7 cidades a qual foram enviadas essas cartas, ela é a única cidade que permanece até hoje com a grandeza que tinha no tempo de João. Era o centro do ministério e o lugar do martírio de Policarpo, que nós vamos falar aqui quem era, que fora separado para o episcopado pelo apóstolo João. A carta à igreja, a Esmirna, ela é resumida. E das 7 igrejas é a única que não teve nenhuma repreensão. Ela representa a igreja da perseguição, do sofrimento. Esmirna também foi uma cidade onde o paganismo predominou de maneira assustadora. Lá havia adoração a Cibele, que era a padroeira oficial do local. O povo lá também adorava a Ceres, deusa da fertilidade, e acima de tudo o povo adorava ao imperador romano, naqueles dias que era Domiciano. O povo de Esmirna se orgulhava de 3 grandes vultos que viviam em seus dias: Homero, autor da Odisseia, Heródoto, considerado o pai da história, e Estrabão, que era geógrafo. Além do mais, Alexandre o Grande, o imperador grego, ele é quem protegia a cidade de Esmirna. Esmirna tinha ainda um anfiteatro, um dos maiores da Ásia, que era o local dos Jogos Olímpicos, onde o ganhador recebia uma coroa de louros chamada Coroa de Esmirna.
Contudo, lá em Esmirna havia uma comunidade cristã, haviam crentes lá, e foi para lá que Jesus mandou João escrever a sua carta. Havia lá também um apóstolo de João, um discípulo de João, chamado Policarpo. Policarpo era um pastor de 86 anos de idade e morreu em uma fogueira por não negar Cristo. Uma carta descrevendo o seu martírio, que aconteceu no ano 156 depois de Cristo, relata o seguinte, que ele foi colocado para ser queimado e ele disse que não negaria Jesus. Ouça aqui o que foi que Policarpo, no ano 156 depois de Cristo, disse: nós precisamos aprender a ser mais cristãos como estes homens aqui do passado. Ele disse: por 86 anos eu tenho servido a um Deus poderoso, a Jesus Cristo de Nazaré, e ele nunca me fez nada de mal. Como então poderia eu blasfemar contra meu rei e salvador? Jogaram Policarpo na fogueira, e quando jogaram ele dentro da fogueira, o fogo fez um arco em sua volta, não o queimando. Foi aí que deram pancadas em Policarpo e ele caiu desmaiado e morreu queimado. Mas foi um dos primeiros mártires da igreja que começou. Deixe-me abrir um parêntese aqui, antes de adentrarmos no texto, a carta escrita à igreja de Esmirna, para vermos que aqueles cristãos que iniciaram o nosso cristianismo, que é totalmente diferente hoje, foram martirizados, foram mortos. Por exemplo, todos os apóstolos que andavam com Jesus morreram como mártires, com exceção de dois, de Judas, que se enforcou, e de João, que depois de ser levado à ilha de Patmos, voltou e morreu de velhice. Mas os demais apóstolos, todos eles, foram martirizados. Vamos ver aqui, vamos conferir. Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus, todos conhecem a história, foi considerado o apóstolo dos gentios por causa da sua grande obra missionária nos países gentílicos. Ele foi decapitado em Roma por ordem do imperador Nero. Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, foi martirizado na Etiópia. Simão, o Zelote, foi crucificado. Tiago, o mais jovem, pregou na Palestina e no Egito e ali também foi crucificado. Tiago, o mais velho, pregou em Jerusalém e na Judéia, foi decapitado por Herodes. Mateus morreu como mártir na Etiópia. Tomé, aquele que queria ver os pregos, os furos na mão de Jesus, ele pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizada perto de Madras, no Monte de São Tomé. Bartolomeu serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Filipe pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierápolis. André pregou na Grécia e Ásia Menor e foi crucificado. E Simão Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, esteve em Roma e foi crucificado de cabeça para baixo. Então veja que não era fácil ser crente naqueles dias, ser servo de Deus naqueles dias. A pessoa tinha que pagar com a vida. Nós vamos aqui analisar na carta de Esmirna 3 ações de Deus. Essa igreja, a qual se dizia que alguns eram judeus e não eram, que alguns habitavam na sinagoga de Satanás, e Jesus disse para essa igreja: vocês padecerão, terão uma tribulação de 10 dias, nós vamos ver que não foram 10 dias literal, foram durante o império de 10 reis romanos, imperadores romanos. Jesus disse: vocês precisam ser fiéis até a morte, e no final, eu lhes darei a coroa da vida, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira ação, talvez hoje, nesta primeira parte, nós vamos ficar apenas nesta primeira ação, e na segunda parte do vídeo vamos entrar na segunda e terceira ação. A primeira ação que temos aqui em relação à carta de Esmirna é a sondagem que Deus faz, é a perscrutação divina no nosso ministério, na nossa vida pessoal
na nossa igreja. Então a primeira ação que nós vamos observar aqui, a igreja de Esmirna, é a sondagem, a perscrutação que Deus faz. Nosso coração é alvo da sondagem de Deus. Nós olhamos a aparência, mas Deus não olha para a aparência. Deus olha diretamente para o coração. Por isso, como está o nosso coração? Está limpo ou está cheio de sujeira? Se atentássemos mais para isso, que Deus está olhando para dentro do nosso coração, pecaríamos bem menos, pensaríamos bem mais, antes de falarmos qualquer coisa, ou antes de tomarmos qualquer atitude em nossa vida. Porque Deus não olha para a nossa cara, Deus não olha para a nossa roupa, Deus não olha para o nosso status, Deus não olha para a nossa condição financeira, mas Deus olha diretamente para o nosso coração. E são aqueles servos de Deus, de mãos limpas e coração puro, que vão participar do arrebatamento. Por isso, não brinque, não maquine coisas no seu coração que ferem a Deus. Escute o que diz o versículo 9. Conheço as tuas obras. Olha o que Deus estava falando aqui para esta igreja e fala para nós hoje. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então Deus diz aqui a primeira ação, conheço. Deus conhece cada ato nosso, cada passo. Ainda o que estamos pensando em falar, Deus já sabe. Por isso, cuidado com como você está andando. Você que se diz cristão, você que se diz servo de Deus, como é que está a sua vida? Porque o campo espiritual, não podemos nos esconder do campo espiritual. Tanto anjos como demônios sabem de todas as nossas fragilidades, sabem de todas as nossas fraquezas, sabem de todas as nossas fortalezas. Por isso, não brinque, acorde. O arrebatamento já está vindo. E muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos naquele grande dia não vão estar esperando o Senhor voltar. Muitos naquele grande dia vão estar praticando obras maléficas. Muitos naquele grande dia vão estar com o coração cheio de maldade, cheio de coisas malignas. Cuidado, não brinque de ser servo de Deus. A porta da graça já está fechando. Não há mais tempo para brincarmos. Observe que existe um contraste entre a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Laodiceia, eles diziam: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Jesus dizia para eles: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Eles achavam que o dinheiro deles compraria a salvação. Quantos não estão hoje achando que o seu dinheiro vai comprar sua entrada no céu? Quantos não acham hoje que o seu status vai fazer você adentrar no céu? Quantos líderes não estão hoje achando que por serem líderes religiosos estão com lugar garantido no céu? E não está, porque muitos dos líderes vão ficar para trás. Por quê? Porque não tem colocado Jesus em primeiro lugar, tem colocado as suas vidas em primeiro lugar, tem colocado o estrelismo em primeiro lugar. Eles querem aparecer nos holofotes da vida, mas Jesus está vendo. Cuidado, Jesus pode estar dizendo: você pensa que é rico, você pensa que sabe tudo, você pensa que é um líder e que eu estou vendo, mas você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Cuidado! Enquanto os de Laodiceia se achavam que eram alguma coisa, os de Esmirna diziam que eram pobres. E Jesus dizia: conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. O Senhor estava falando de uma riqueza espiritual. Quando é falada essa palavra tribulação no grego, é tilipsis. Essa palavra no grego é tilipsis, que significa perseguição. O Senhor estava dizendo: eu conheço a vossa perseguição. Porque naquela época a paz era: César é Senhor. Sim, César é Senhor. E quem não adorasse a César, o imperador romano,
o lugar que estava reservado para esses que não adoravam o imperador seriam o Coliseu, seriam as arenas, seriam as máquinas de torturar, seriam os caldeirões de água fervendo, os caldeirões de óleo quente e decapitação. Lembre-se que João foi colocado dentro de um caldeirão de óleo quente e Deus o preservou, e quando tiraram João de dentro, ele estava com a pele limpa. E isso aconteceu com muitos, mas muitos servos de Deus, servos verdadeiros naquela época, até o 3º século. E dizem os historiadores que em relação aos imperadores romanos, depois de Nero, Domiciano era o pior. Ele foi conhecido como segundo Nero. Ele tentou erradicar, tirar do planeta, tirar da história tudo que se falasse de Jesus, tudo que se falasse de cristianismo. Ele tentou destruir por completo. Por isso é que é dito que ele foi um segundo Nero. Nero foi aquele que colocou fogo em Roma. E a história diz que enquanto Roma pegava fogo, ele tocava violino. Ele também foi tão maléfico que um dia chamou a sua mãe, Agripina, e abriu a barriga dela para saber de onde ele tinha saído. Veja que mente diabólica, que mente doentia. Matou a própria mãe, abriu a barriga dela para ele ver de onde ele tinha saído. E Jesus conhecia essa igreja muito bem, porque eles eram pobres. Jesus disse: eu conheço a tua perseguição. E tal perseguição fez a igreja ficar pobre. Como eles não queriam negar Jesus, suas propriedades eram confiscadas, seus bens eram tirados deles, então tudo que eles tinham eram destruídos. Eles sofreram encarceramento, eles começaram a se encontrar naquelas catacumbas ali de Roma. Era o local onde haviam os cultos dos cristãos, onde muitos viviam ali dentro, às escuras, nas catacumbas de Roma, no Império Romano. Aos olhos de Deus, isso aqui era um ditado que havia lá na época de Esmirna. Escute aqui, o que os irmãos naquela época comentavam. Aos olhos de Deus, existem homens ricos que são tão pobres, e homens pobres que são tão ricos. Exatamente o que o Senhor mostrava em Laodiceia e Esmirna. Observe que falamos no início da perscrutação de Deus, a sondagem divina. Neste exato momento, nós aqui e você aí do outro lado, Deus está sondando o nosso coração. Não podemos nos esconder da sondagem de Deus. Tudo está limpo aos olhos de Deus. Podemos achar que um outro é santinho, que só porque anda com a Bíblia, só porque frequenta uma igreja evangélica, só porque ora. Mas como vai a sondagem de Deus em nosso coração? Porque a palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ganhará o reino dos céus. Veja como é sério. Nós podemos estar enganando uns aos outros, mas aos olhos de Deus tudo é diferente. Entenda isso. Nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos ser hipócritas na presença de Deus. E muitos vão ficar para trás no dia do arrebatamento, porque acham que Deus não perscruta, não sonda os corações. Davi já dizia: sonda-me, Senhor, e vê se há alguma coisa errada em mentira, porque eu quero andar no caminho reto, eu não quero estar no caminho largo. E muitos estão andando por um caminho largo, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está sondando. Quantos não estão dentro das igrejas com mágoa no coração? Quantos não estão dentro da igreja com ódio, com raiva do irmão, com raiva do vizinho? Cuidado! Um dos grandes motivos de doenças no corpo humano é a mágoa no coração. Se você tem mágoa de alguém, libere perdão. Por isso é que você está doente. Por isso é que você tem dor na coluna. Por isso é que 1001 doenças estão no seu corpo. Essa mágoa que você tem no coração. Liberte-se. Libere o perdão. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não se preocupe em ser alguém aos olhos dos homens. A nossa preocupação tem que ser o que somos aos olhos de Deus. Não queira aparecer para o homem, não queira aparecer para o seu pastor, não queira aparecer para o seu líder. Queira sim aparecer para Deus, queira ser conhecido nos céus. O Senhor olha lá de cima e vê que você é sal da terra, que você é luz nesse mundo de trevas. Os anjos olharem e dizer: este é um servo de Deus.
Vocês lembram daqueles homens, aqueles dois irmãos, que quiseram expulsar um demônio e foram lá dizer: eu repreendo esse espírito maligno no nome do Deus de Paulo? Aí o endemoniado olhou e disse: Paulo? Eu sei que ele é um servo de Deus, eu conheço o Deus de Paulo. Mas quem são vocês? E aquele endemoniado partiu para cima daqueles dois homens e rasgou-os e deu muita pancada neles. É isso que reflete o campo espiritual. Não é o nome que você ostenta ser de servo de Deus, mas o seu coração, o seu caráter. Isso é que faz demonstrar você ser servo de Deus ou não. É o seu caráter, é o seu coração. Isso é que identifica no campo espiritual se você serve ou não a Deus, se você está servindo de aparência ou servindo verdadeiramente a Deus. Eis porque Jesus disse: eu conheço a tua perseguição e a tua pobreza, mas és rica. Eu conheço a tua intimidade, eu conheço as riquezas que há dentro de você. Deus conhece as riquezas que está dentro de você. Deus conhece as riquezas que está no seu coração. Deus conhece as riquezas que está na sua mente, nas motivações que você tem andado para fazer a obra do Senhor. Deus conhece tudo isso. A igreja de Esmirna foi a igreja que não recebeu nenhuma censura da parte de Deus. E no final do texto o Senhor disse: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Olha o que havia dentro desta igreja. Havia um povo e o Senhor disse: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são, porém são sinagogas de Satanás. Precisamos entender isso aqui. Se dizem judeus e não são, o que significa? Não é que aquele povo não pertencesse à raça judaica. Eles pertenciam sim, eram judeus. O que significa quando Jesus diz: eu conheço as blasfêmias dos que se dizem que são e não são? O que será que significa isso? Vejamos aqui o que significa, para você entender melhor o que é que o Senhor estava querendo dizer àquele povo, àquela igreja. Quando tentamos revelar o que somos sem sermos, isto é blasfêmia. Eu vou repetir. Quando tentamos revelar o que somos sem sermos, isso é blasfêmia. Se você relata aos outros alguma coisa que você não é, isto é blasfêmia. Quando você diz que é sem ser, isto é uma blasfêmia. Quando Jesus acusa de sinagoga de Satanás, ele quis revelar o que está escrito lá em Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 28 a 29, que diz: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então veja a diferença aqui. Ser judeu não era o exterior, mas era o interior. Ser crente não é somente ser batizado nas águas. Ser servo de Deus não é somente ser batizado pelo Espírito Santo. Ser servo de Deus não é somente dizer que congrega em uma igreja evangélica. Ser servo de Deus não é pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para a igreja. Isso não significa nada. O que vai significar o seu coração perante a Deus. Ser crente tem que vir de dentro do coração. Ser servo de Deus tem que vir aquela chama ardendo de dentro do coração. Veja que esse texto pode pesar sobre as nossas vidas. Mostrar-nos que somos uma coisa, a aparência, e não sermos nada. Você lembra daquele texto que Jesus correu para a figueira, estava cheia de folhas, quando Jesus chegou para pegar o fruto, não tinha, ele disse, ele amaldiçoou a figueira. Nós já explicamos isso aqui da vez passada, porque a figueira, quando ela coloca as folhas, é porque ela tem fruto. Primeiro vem o fruto, e aí logo após as folhas, como ela estava cheia de folhas, é porque já tinha o fruto. Quando Jesus viu aquelas folhas todas, ali tem fruto. Quando ele chegou para pegar um fruto,
não tinha nada. Ele disse: você quer me enganar? Pois eu vou amaldiçoar você. Por isso, não tente enganar o Senhor. Não é essa sua aparência de bonzinho, de andar com a Bíblia, de frequentar uma igreja, que diz para os céus que você é um servo verdadeiro. Não, não é isso. Vão ser as suas atitudes que vão sair de dentro de você. Por isso é blasfêmia revelar uma coisa externa, que não é interna. É blasfêmia revelar santidade externa, sem ter uma santidade interna. E como tem gente que revela uma santidade externa, sem ter uma santidade interna? Sabe como é que Jesus chamou a estes que revelam uma santidade externa, mas por dentro são um lixo? Chamou-os de sepulcros caiados. Por fora, todos bonitinhos, mas por dentro, um lixo só. Sepulcros caiados. Cuidado, não tenha essa aparência de santidade externa. Tenha sim uma aparência interna. Jesus disse: eles dizem que são, mas não são. Porque judeu é aquele que é no íntimo, na alma. Crente não é coisa externa, é interna. Ter Deus não é coisa externa, é interna. Guarde bem isso na sua mente. Não revele algo que você não é. Não revele uma santidade que você não tem. Cuidado! Isso pode ser uma brecha para o inimigo estar atuando na sua vida. Revelar algo que você não é perante a Deus. É interessante como Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir esse texto aqui para você ver a importância, a seriedade de ser servo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo quis dizer aqui? Quando Jesus voltar, você esteja em santidade. No dia do arrebatamento, você esteja vivendo uma vida íntegra. No dia do arrebatamento, que você não esteja olhando o que Jesus não gostaria que você estivesse olhando. Que no dia do arrebatamento, você não esteja falando o que não deveria falar. Que no dia do arrebatamento, você não estivesse escutando o que Jesus não gostaria que você escutasse. Tenha uma vida íntegra, uma vida irrepreensível perante a Deus. Arrebatamento é coisa séria, não é ficção científica. Este grande dia está para acontecer. Acorde! Jesus já está voltando, está vindo os corredores celestiais buscar noiva do Cordeiro. Você é noiva do Cordeiro. Atente para este detalhe. Tenha uma vida íntegra, tenha uma vida irrepreensível. No campo espiritual, o que você faz de certo é visto, o que você faz de errado é visto. Não adianta esconder, não adianta fugir, não adianta ser hipócrita, porque tanto Deus como os anjos caídos veem todos os nossos atos. Paulo estava aqui querendo dizer que Deus chama cada um de nós a uma santificação cada vez mais profunda. Eu vou repetir aqui. Paulo estava querendo dizer que Deus chama cada um de nós a termos uma santificação profunda. O tempo é de santificar a nossa vida. O tempo é de arrependimento. O tempo é de buscar a Deus. Buscarmos a fortaleza em Deus. Não dá mais tempo para estar brincando, andando em dois caminhos, estando em cima do muro. O tempo é de santificação. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os que são limpos se limpem mais ainda, e os que são sujos se sujem mais ainda. A santificação não começa no corpo, começa no espírito, começa dentro. Aí está o erro de muitas igrejas. Querem começar a santificação pelo externo.
E a santificação não começa pelo externo. É de dentro para fora, não de fora para dentro. O problema não é o cabelão. O problema não é a roupa comprida. O problema não é o brinco. O problema não é a unha pintada. O problema é lá dentro, na alma, no âmago, no coração. Esse é que é o problema. A santificação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Quantos estão aí pintados, vestidos, entre aspas, de crente e um coração maléfico, uma língua perniciosa, uma língua que fala impropérios, uma língua que amaldiçoa, uma língua que fofoca, uma língua que levanta calúnia? Adianta andar todo pintado de servo de Deus? Cuidado, não é a aparência externa, é a santificação interna. E blasfemam em revelar uma coisa que não são. Por isso, cuidado, não brinque. Não adianta essa santificação externa. O que vai valer é a santificação interna. Jesus disse: veja como você está andando, veja a sua vida. Essa igreja de Esmirna, uns revelavam uma coisa e não eram. No reino de Deus, quem procura revelar algo que não é, seca como aquela figueira. No reino de Deus, quem procura revelar algo que não é, um dia a máscara vai cair. No reino de Deus, quem procura revelar algo que não é, levará os outros ao pecado. E ai daquele que servir de pedra de tropeço. No reino de Deus, quem procura revelar algo que não é, vira pedra de tropeço. Cuidado! Mas aquele irmão fez isso, tão santo que ele era, fez isso comigo. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Jesus. Cuidado! Não seja pedra de tropeço para ninguém. No reino de Deus, quem procura revelar algo que não é, receberá o castigo de Deus, receberá o juízo de Deus. Eu quero finalizar esta primeira parte com o seguinte texto. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Vamos finalizar esta primeira parte analisando esse texto aqui, lendo esse texto. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão, escute isso aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Cuidado com o que você profetiza, é de Deus ou é da sua carne? É de Deus ou é da sua mente? Cuidado com o que você anda falando, dizendo que é Deus que está falando, porque o juízo virá sobre você. E é algo muito sério falar que Deus está dizendo alguma coisa sem ser, revelar o que não é. E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo como é sério? Não brinque. Você que está aí do outro lado, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a santificação de Deus, porque você pode muito bem estar dentro desse contexto lá, dos que se diziam judeus e não eram, os que se dizem crentes e não são. Cuidado! Você pode estar todo maquiado de servo de Deus, e neste dia aqui o Senhor dizer, apartai-vos de mim, porque eu nem te conheço. Por isso, cuidado. Na próxima parte, no próximo vídeo, nós vamos analisar o que significa sinagoga de Satanás. O que Jesus quis dizer com que ali estavam uma sinagoga de Satanás. Nós vamos analisar este fato. Você que está aí do outro lado, se você tem andado por caminhos tortuosos, se você tem andado nesta capa sem ser e tentando revelar o que é, numa capa de hipocrisia, numa capa de santidade, numa capa de servo de Deus, você acha que não está na hora de você se arrepender? Será que não está na hora de você levar a sério a palavra do Senhor? Porque o texto aqui em Mateus 7 é muito sério. Porque Deus sonda os nossos corações, Ele vai dizer, você
praticou muitas coisas em meu nome. Você profetizou, você expulsou demônios, você até fez curas, mas você era um daqueles que se dizia que era e não era meu servo. Você apenas estava com motivações para você mesmo. Quantas vezes você falou em meu nome e eu não falei nada disso? Você que se diz profeta, cuidado. Será que é Deus mesmo que está mandando um recado pela sua boca? Faça uma análise da sua vida espiritual. O Senhor quer levantar homens e mulheres nestes 4 cantos deste planeta e deste país, como verdadeiros servos de Deus. Um avivamento está vindo, mas para os que são verdadeiramente servos de Deus, para aqueles que estão orando, para aqueles que estão buscando o Senhor em santidade. Será que não é tempo de você voltar ao primeiro amor? Será que não é tempo de você se ajoelhar aí, onde você está, clamar a misericórdia de Deus, pedir a misericórdia de Deus e ter um verdadeiro encontro com o Senhor? Tire essa capa, jogue fora esta capa de hipocrisia, porque senão você vai ficar para trás. Escute bem, nenhum hipócrita vai participar do arrebatamento. Todos vão ficar para trás. Não queira estar neste grupo que vai ficar para trás. Serão 7 anos de tribulação. Mateus 24 diz que jamais houve um tempo igual, jamais haverá. Não temos parâmetro para fazer uma comparação com o que será a grande tribulação. Arrependa-se, santifique sua vida, busque ao Senhor, ore, jejue. O tempo é de buscar o Senhor com urgência. Agora o segundo apelo é para você que por um mero acaso descobriu esse vídeo e estava ouvindo, para que você faça uma confissão, aceitar Jesus como seu Salvador. Não importa o estado que você esteja, drogado, prostituindo-se, em crimes, se você se arrepender de todo o coração e buscar uma santificação e não voltar para os maus caminhos, Deus vai salvar você. Depende só de você. Ter um encontro com o Senhor. O Senhor apaga os pecados passados. Se você está nesta condição e quiser confessar o nome de Jesus como seu Salvador, nós vamos colocar um vídeo, uma oração para você repetir e ser um servo de Deus. Procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra do Senhor. Cuidado com as igrejas que só pregam dinheiro, cuidado, mas vá para uma igreja que pregue contra o pecado e a favor da santificação. No próximo bloco, no próximo programa, Jesus está voltando, nós vamos dar continuidade à igreja de Esmirna e vamos ver a segunda ação. E antes vamos explicar o que é sinagoga de Satanás. Que Deus te abençoe poderosamente e que esta mensagem possa frutificar no seu coração e na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que acabou de ouvir esta pregação e sente no seu coração que deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, ajoelhe-se agora, feche seus olhos e repita a seguinte oração. Mas isso, se você sentir verdadeiramente no seu coração que precisa ser salvo, porque a palavra de Deus diz que você precisa confessar com a sua boca. Repita comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, sou um pobre pecador, preciso da tua misericórdia, Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Vem reger a minha vida de agora por diante, porque eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Fica comigo desde agora até o dia do arrebatamento. Me dá a tua fortaleza, Senhor, para que eu não caia, para que eu não peques mais. Me ajuda a me libertar-me a cada dia de tudo isto que eu tenho passado, de tudo isto que eu tenho sofrido. Senhor Jesus, eis-me aqui, pela tua misericórdia, salva a minha alma, porque eu estou te entregando agora a minha vida e te declaro como meu Senhor e meu Salvador, desde agora e para todo sempre. Desde já você considere-se um servo de Deus, porque você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Agora eu vou orar por você que está aí do outro lado. Querido e amado Pai, meu Senhor e meu Deus,
obrigado por esta vida que acabou de confessar o teu nome como Salvador dela. Senhor, guarda esta vida, livra de todo mal, apaga o nome dela do livro da culpa e escreve no livro da vida. Vem quebrar toda a maldição hereditária da primeira, segunda, terceira e quarta geração e que ela possa ser um exemplo de verdadeiro servo teu nesta terra, Senhor. Abençoa poderosamente que ela venha ser um canal no meio da sua família e que por meio desta coluna que tu agora estás levantando, toda a sua família possa ser alcançada pela tua palavra. Você agora considere-se verdadeiramente um servo de Deus e escreva para nós guelemacaulay@gmail.com e nos dê o seu testemunho de que Deus te alcançou pela ministração que estamos fazendo das 7 igrejas do Apocalipse. Procure uma igreja que verdadeiramente pregue a salvação, pregue contra o pecado e não vá para uma igreja que só pregue prosperidade. Não. Procure uma igreja que seja fiel à palavra do Senhor, que pregue a salvação, pregue contra o pecado. Que Deus te abençoe poderosamente e entre em contato conosco. Deus te abençoe.